E olha aqui, começar mais uma semana com informação, prestação de serviço e, é claro, o nosso time está aqui no sofá de hoje. Tiago Garcia, doutor, muito boa noite, bem-vindo. Mais um convidado conosco, o doutor Caio, apresente ele para nós. João, boa noite, audiência da Band, TH+. Doutor Caio Parisiani, nosso coordenador da área de Direito do Trabalho lá do Garcia Advogados. Bem-vindo, doutor Caio, tudo de bom. João, é um prazer estar aqui. Olha, hoje este time vai falar com você de casa sobre trabalho. Ah, o trabalho comum? Trabalho informal. Aliás, eu começo com a pergunta assim, doutores, o que é um trabalho informal aqui no Brasil? O que é considerado um trabalho informal? Boa, João. Vou deixar com o nosso especialista na área. Vamos lá. Trabalho informal é aquele trabalho conhecido como sem registro. Então, nós temos a CLT, tem o registro na carteira de trabalho, que é uma obrigação da empresa, e muitas vezes o trabalhador é mantido numa situação de clandestinidade, não tem esse registro na carteira. O registro, o carimbo na CLT. Esta questão é que faz ser ou não informal o trabalho. E aí tem consequências, né? Caso aconteça de alguém aceitar um trabalho sem a assinatura da empresa, sem o carimbo, quais são as consequências? João, o que acontece? Recentemente, o STF ele tem discutido muito a respeito dessa matéria, porque até alguns meses atrás nós diríamos tem habitualidade, né, todo dia, ou que não seja todo dia, mas dias certos. Onerosidade, que é pagamento, salário, né, não é um serviço ali gratuito. Subordinação, tem que registrar. Em tese é vínculo e tem que registrar. Agora, o doutor Caio vai explicar um pouco para nós sobre essas novas modalidades. Né? Então, agora você tem MEI, você tem PJ, você tem prestador de serviço freelance. E aí acabaram que tá tudo democratizaram tanto que, na minha opinião, acabou prejudicando os trabalhadores. Mas isso não é definitivo, tá, João? Então, hoje a gente tem como separar o quê? Trabalho com registro, trabalho sem registro. E quais são os direitos de um e de outro e como buscar. Ah, sim. Então, no caso, não tem registro, mas tem um MEI aberto, que é o CNPJ, você é uma pessoa jurídica, mesmo que seja só você sozinho trabalhando, você já tem um CNPJ, você é uma empresa. Doutor Caio, como é que consegue, então, diferenciar o que acontece com cada uma dessas classes trabalhistas? Pois muita gente pensa que a forma da CLT é a única correta e, na verdade, existem outras formas de contratação de qualquer prestação de serviço por outras modalidades. Então, nós temos o trabalho autônomo, que é por pessoa física mesmo, às vezes não precisa nem de uma pessoa jurídica, ou às vezes chega ao ponto de ter a pessoa jurídica, e aí normalmente é feito através de e-mail, tá? Isso, se forem cumpridas todas as formalidades legais certinho, tá tudo certo. Agora, é muito importante a gente ter em mente que a CLT, temos conosco aqui que ainda é a regra e não a exceção. Ah, tá. Mas é uma tendência hoje, vocês que estão com a informação melhor do que eu, todo mundo virar PJ, está acabando com a questão da contratação CLT ou é algo que eu estou vendo, mas não é verdade? A Justiça do Trabalho, João, ela sempre viu isso, sempre enxergou isso como uma fraude. Né? Tem lá o artigo 9º da CLT, que diz que tudo aquilo que se cria, né, para fraudar a legislação é nulo. Em resumo, diz isso. Então, sempre, né, foi nesse caminho. Então, não podia, por exemplo, um PJ, um autônomo, executar lá a atividade fim de uma determinada empresa. Em 2018 teve a reforma trabalhista e de lá para cá o STF vem seguindo com algumas decisões no sentido de ampliar esse rol. Então, se fosse te responder hoje, na minha opinião, está ficando comum e a depender do caso, como o doutor Caio explicou, hoje pode. Hoje pode. Olha, estou aqui com o TH+ Zap aberto aqui, o pessoal está participando bastante. Eu tenho uma pergunta do Samuel, que é de Santos. Ele disse aqui que ouviu a conversa de como provar que trabalhou na empresa. Ele não tem olerite, ele não tem registro, não tem olerite, aceitou porque de fato precisa do trabalho, mas ele queria provar que ele trabalha. O extrato bancário é uma prova porque eu recebo por Pix. É muito importante que numa eventual ação trabalhista, o trabalhador ele esteja preparado para fazer todo tipo de prova, porque a gente não sabe como que a empresa vai se defender no processo. Então, é admitido no direito, no processo trabalhista, toda e qualquer prova, né, que o trabalhador ele possa produzir. E isso a gente vai de prova documental, uma conversa de WhatsApp, um grupo da firma. Já se serve. você faz o registro certinho dessa documentação, você pode usar como meio dono de prova.
um extrato bancário que comprova que a empresa ou o sócio da empresa fez o pagamento na sua conta. Caramba, que prova boa, né? Porque como que você vai falar, como que a empresa vai poder falar que não te conhece? E a prova favorita da justiça, que é a prova testemunhal. Se você tiver isso, é a cereja do bolo. Os juízes, eles adoram, eles gostam de descobrir, de buscar a verdade através das testemunhas. É um excelente tipo de prova. O que nem sempre acontece, né? Nem todo mundo que está na empresa quer depor contra a empresa a favor de um colega que acabou deixando a empresa ali, ou precisa, no fato, fazer um processo contra aquela empresa, né? Quando tem testemunha, nós advogados adoramos. É o melhor, né? É o principal, chave. A testemunha é conhecida como a prostituta das provas. Desculpa a expressão, mas esse é o linguajar. É verdade, porque, verdade. enfim... Não tem... quando tem, ajuda, né? É a chave principal aí do processo. Quando não tem, fica mais difícil. E as responsabilidades do empregador? Não carimbou a carteira. Aí eu fui lá e fiz uma queixa como empregado, fiz uma queixa. E quais são as responsabilidades do empregador? Ele vai ficar comigo, vai carimbar minha carteira ou ele vai me dispensar? Tem essa questão? Se reconhecido o vínculo, João, propôs uma reclamação trabalhista, comprovou o vínculo, sim, tem que fazer a anotação ou a retificação, né? Porque às vezes registra só parte ou, enfim... é verdade, tem pessoas que pagam uma parte na carteira e outra por fora, né? E retifica valor de salário, enfim, isso tudo gera reflexo em férias, 13º. Então sim, há essa obrigação. E é importante as pessoas em casa ficarem atentas, porque o problema de você não ter lá o seu registro formalizado e nenhum outro meio legal, né, seja por um MEI, enfim, acaba deixando o trabalhador descoberto em relação ao INSS. Ele deixa de ser segurado, porque ele não contribui, né? Então, eu acho que um dos maiores riscos é esse. Mas tudo bem, não contribui, só afeta na aposentadoria? Não necessariamente, né? Então, se ele sofre um acidente, se ele precisa fazer uma cirurgia, algum afastamento, o INSS, ele não estando ali, nem com registro na carteira, não sendo um PJ formal, ou qualquer outra modalidade, né, regular, ele acaba perdendo essa qualidade de segurado. Muito bem. E aí, a artista que tem contrato por obra, como é que funciona? É a mesma situação, doutor Caio? Depende muito da forma de contratação, que está previsto no contrato, a natureza do contrato. Normalmente, esses contratos são feitos através de pessoa jurídica constituída e aí prevalece a livre negociação entre as partes, né? Mas agora falando da forma ampla, que a maioria dos trabalhadores a gente está dentro da CLT. Então, a CLT ela visa justamente proteger o trabalhador como uma parte vulnerável. E é por isso que são previstos todos os direitos e é por isso que a CLT é a forma de contratação que mais abona, que mais resguarda os direitos dos trabalhadores. Muito bem. Olha, para você de casa, fica o alerta aí, não trabalhe na informalidade, não vale a pena. Eu ganho mais, não vale a pena. Registra, converse, MEI, vai lá e abre o CNPJ, paga direitinho, porque você só tem a ganhar no futuro. Porque sendo informal hoje, lá no futuro você vai perder e vai perder muito, tá bom? E aí hoje aqui, este timaço de especialistas falando para você sobre essa questão do trabalho informal. Voltam mais vezes para a gente falar desse tema, porque é muito legal abordar a nossa audiência gigantesca. Muitos estão com essas dúvidas aqui. A gente chegaram a alguns TH mais Zap aqui, eu passo para vocês também depois para a gente responder. Tudo bem, doutor Tiago e doutor Caio? Foi uma honra tê-lo aqui hoje. João, sempre uma honra e sempre que convidados estaremos aqui. João, que prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado pelo convite. E até uma próxima então, viu? De olho aí no seu direito. Assim, ponto final na edição de hoje do nosso TH Mais Cidade. Agora vem aí a Grife da Notícia, o Jornal da Band. E é claro, amanhã a gente está de volta depois do Brasil Urgente. Até lá, tchau. E para você de casa, juízo!